tudo bem com você? Eu sou a Raíssa Rizeto, professora de língua portuguesa, e juntos, hoje, vamos aprender um pouquinho sobre textos de divulgação científica e conhecer algumas palavras novas. Tenho certeza de que será uma aula muito divertida. Antes de começar, preciso passar algumas informações aos professores e às professoras que estão acompanhando a nossa aula. Essa aula é do 5º ano do Ensino Fundamental, anos iniciais. Trabalha a habilidade inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos com base no contexto da frase ou do texto. Agora que já passei as informações, vamos começar? Hoje eu quero saber se você já passou por essa situação. Você estava conversando com alguém ou lendo um texto e de repente surgiu uma palavra que você não conhecia. Provavelmente isso já aconteceu com você, né? Na nossa língua existem muitas palavras e é difícil encontrar alguém que saiba o significado de todas. Para isso, temos o dicionário. Na aula de hoje, vamos exercitar a nossa capacidade de entender o significado de uma palavra, através do contexto da frase ou do texto que estamos lendo. Para trabalhar esse tema, hoje nós vamos conhecer o gênero texto de divulgação científica. Você já ouviu falar em texto de divulgação científica? A primeira coisa que vem na minha cabeça são os cientistas. Será que eles que fazem esse tipo de texto? Vamos descobrir juntos então. O nome desse gênero textual faz a gente lembrar da ciência, não é mesmo? E quando pensamos em ciências, lembramos logo da matéria da escola. Sabemos que nessa matéria aprendemos sobre o meio ambiente, os animais e sobre o nosso corpo, por exemplo. Assim, já conseguimos ter noção de que se trata algo de muito estudo. Trata-se de um gênero que tem como finalidade divulgar informações relacionadas a descobertas científicas de maneira mais simples, possibilitando que o público geral consiga entender, mesmo quando não sabemos tudo sobre aquele assunto. Tá difícil de entender? Vamos supor que a sua professora de ciências tenha pedido para que você observasse o que acontece quando você deixa sua mão dentro d'água por um bom tempo. E você tivesse que fazer um textinho depois contando o que aconteceu. Esse é um exemplo de como os textos de divulgação científica funcionam. Geralmente, o texto de divulgação científica expõe os dados de uma determinada pesquisa, como o que foi pesquisado, como e onde o estudo foi realizado, quais os resultados da pesquisa e quais são as pessoas envolvidas. Também é comum que sejam apresentados depoimentos de pessoas envolvidas na pesquisa ou de outros especialistas do assunto para atribuir credibilidade ao texto. Esses textos são publicados em revistas ou jornais de divulgação científica, direcionado a variados públicos. Você já ficou com uma música que não saía da sua cabeça? Você já pensou por que isso acontece? Quem vai nos ajudar a responder essas perguntas é o texto de divulgação científica que vamos ler. Curioso? Fique ligado aí que chegou o nosso momento da leitura. O título do texto é Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? Às vezes eu escuto umas músicas e elas continuam tocando sem parar dentro da minha cabeça. Da sua também? E nem sempre é uma melodia agradável, não é mesmo? Na verdade, para se fixar a mente, o importante é que a música chame bastante atenção, por ser muito bonita ou muito feia, ou muito legal ou muito chata e repetitiva. Mas por que a gente demora tanto para se livrar dela? Mas é o que acontece. Depois de ter aprendido a música, toda vez que você relaxa um pouco, ela toca sozinha, sem que você possa evitar. Mistério? Nada disso. São apenas memórias. Mas o que são memórias? Para responder essa pergunta, você precisa saber primeiro que o seu cérebro é formado por bilhões de pequenas células nervosas, os neurônios. Cada neurônio conversa intensamente com milhares de outros. Esse diálogo ocorre nos locais de menor distância física entre eles, nas chamadas sinapses. Nossas memórias são estocadas conforme o número de encontro desses neurônios. A cada instante, dependendo do que nos acontece, cada sinapse pode ficar mais forte ou mais fraca.
Quando escutamos aquela música inesquecível na rádio, muitos encontros de neurônios se reforçam e a gente memoriza a sequência de sons. A partir desse instante, acontece um efeito conhecido como reverberação de memória, que é como se o cérebro repassasse inúmeras vezes a mesma música. Por isso, algumas melodias grudam na nossa mente. Esse texto é de Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agora você já tem uma ideia do motivo das músicas ficarem na nossa cabeça. Vamos refletir um pouco sobre o texto que acabamos de ler? Para isso, eu vou trazer para vocês algumas perguntas. Por que será que esse texto é considerado um texto de divulgação científica? Conseguiu responder? Porque esse texto passa uma informação científica. Ele explica como as músicas ficam na nossa cabeça. O que será que uma música precisa para ficar na memória? O importante é que a música chame bastante a atenção por ser muito bonita, ou muito feia, ou muito legal, ou muito chata e repetitiva. Questão 3. Onde é comum encontrarmos textos como estes? Esses textos são publicados em revistas ou jornais de divulgação científica, direcionados a públicos variados. Você já ficou com uma música que não saía da sua cabeça? Depois, compartilhe com a gente qual música não sai da sua cabeça ultimamente. Uma música que não saiu da minha nos últimos meses era Batom de Cereja. Provavelmente você já escutou ela também, não é? Apesar da gente ter entendido o texto de divulgação científica que acabamos de ler, será que você conhece o significado de todas as palavras nele? Talvez tenham algumas palavras que a gente não conheça, e quando isso acontece, precisamos entender muito bem a frase em que elas são usadas, ou podemos procurar no dicionário. Vamos ver se conseguimos entender o significado de algumas palavras de acordo com a frase? Leia com atenção o texto abaixo e tente identificar o significado da palavra grifada. Na verdade, para se fixar a mente, o importante é que a música chame bastante a atenção, por ser muito bonita, ou muito feia, ou muito legal, ou muito chata e repetitiva. A palavra destacada é fixar. E aí, você conseguiu descobrir o significado de fixar? Pela frase que lemos e também pela leitura do texto, sabemos que estamos falando daquelas músicas que colam na nossa cabeça, não é? Então, fixar nesse contexto, podemos dizer que é grudar, colar. Então vamos juntos conferir no dicionário? Fixar, prender ou colar algo, cravar, pregar
ou memorizar, conservar ou guardar. Vamos tentar descobrir o significado de mais uma palavra? Leia com atenção o trecho abaixo e tente identificar o significado da palavra. A palavra destacada é estocada. E aí, você já conhece essa palavra? Estamos falando das memórias, não é mesmo? Nós sabemos que as memórias são lembranças que ficam guardadas na nossa mente. Então, será que estocada é a mesma coisa que guardada? Vamos conferir no dicionário? Para isso, temos que procurar pelo verbo estocar. Olhando aqui, eu vi que estocar significa fazer estoque de, guardar, armazenar. Acertamos! Realmente, estocar significa guardar. E agora, que tal um último desafio? Prontos? Vamos lá! Leia com atenção o trecho abaixo e tente identificar o significado da palavra grifada. A palavra grifada é sequência. O que vem na sua cabeça ao pensar em sequência de sons? Como o texto todo fala de músicas que não saem da nossa cabeça, sabemos que quando aprendemos uma música é porque já sabemos a ordem das palavras e da canção. Então, sequência pode ser ordem ou continuação. Será? Vamos ver juntos o significado no dicionário? Sequência: ato ou efeito de seguir, ato ou efeito de dar continuidade ao que foi iniciado, segmento, prosseguimento, quantidade de coisas ou eventos consecutivos no espaço ou no tempo, série, sucessão. Então, aprendemos muito na aula de hoje, não é? Inclusive, entendemos por que uma música fica grudada na nossa cabeça. Vamos relembrar um pouco do que foi dito? Um texto de divulgação científica é um gênero que tem por finalidade divulgar informações relacionadas a descobertas científicas. Também aprendemos que é possível descobrir o significado de uma palavra através do contexto em que ela é usada, ou seja, lendo com calma a frase em que ela aparece. Então, o que você achou da aula de hoje? Se você for do tipo de aluno que tem várias dúvidas sobre o universo científico, pesquisar e saber as respostas sobre os mistérios mais legais da natureza vai ser muito legal. Que tal começar a ler outros textos de divulgação científica e compartilhar o que aprendeu com algum familiar? Eu tenho certeza de que vai ser muito divertido. É isso, pessoal! A aula de hoje chegou ao fim, mas não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!